Olá, boa noite, seja aqui bem-vindo a mais um Ciscast, quinta-feira sim, pontualmente 19 horas e 30 minutos, nós invadimos a sua casa para trazer muito, mas muito crescimento, edificação e muito, mas muito mesmo da palavra do Senhor para a sua vida. Eu sou Neida Nuva e começo mesmo dizendo que se você ainda não aceitou a Jesus, aceita Jesus, que Ele fez viver nele, gerar transformação, gerar uma vida cheia de gozo, paz e alegria. Eu estou aqui hoje com uma convidada um tanto quanto peculiar, que vai falar também de um tema um tanto quanto peculiar, mas que não deixa de ser importante para a nossa caminhada. Eu não vou saudá-la aqui, ou eu não vou apresentar ela aqui a vocês, eu vou deixar que ela mesma apresente-se. Por favor, apresente-se ao público lá de casa. Paz, Senhora, a todos. Muita paz. Chamo-me Rebeca Fátima, tenho 19 anos, faço parte do Ministério de Evangelização, mas também como faço parte do movimento He is the Focus, um movimento composto simplesmente por mulheres e meninas cristãs. Uau, graças a Deus, uau, que bom. Fiquei interessada antes de ouvir o movimento, vamos falar dele daqui a pouquinho. Irmã Rebeca, não sei se prefere tratar por Rebeca ou se tem algum apelido a mais, se calhar estaria aqui a diminuir, se é líder, alguma coisa assim. Vamos permanecer com a irmã Rebeca. Com a irmã Rebeca. Está tudo bem, só para não sentir-se aqui desrespeitada por mim. Irmã Rebeca, antes mesmo de nós entrarmos aqui no nosso tema, eu gostava de começar um pouco pela sua história. Eu sei que muitos de nós, muitas das vezes, não nascemos cristãos ou nos convertemos ao longo da caminhada, ao longo do nosso ser. Conte-nos um pouco da sua história, onde é que nasce, como é que cresce, como é que chega a ser a irmã Rebeca aqui hoje. Amém. Eu não esperava me perguntar por essa pergunta. Né? Mas eu não nasci numa família cristã, né? Meus pais, eu sempre vivi com os meus avós. Sim. E os meus avós, de princípio, sempre levavam à igreja, aos cultos. Quando comecei a viver com os meus pais, acho que já tinha uns 5 anos por aí, nós também continuávamos com a rotina de ir à igreja. Acho que até aos meus 15 anos sempre íamos à igreja, aquela rotina de domingo, culto. Mas necessariamente eu não havia conhecido a Jesus naquela época. Fui conhecendo a Jesus no tempo de Covid, através mesmo deste movimento He is the Focus. Então foi um tempo em que eu conheci a Cristo, eu me converti, conheci realmente quem é Jesus. Então eu acho que foi mesmo este percurso mesmo. Graças a Deus, nós somos gratos mesmo por ter tido este percurso e por hoje estar cá. Mas fale-me aqui um pouco desse movimento. Eu fiquei interessada, eu acredito que lá em casa talvez temos mulheres que precisam desse momento, desses ambientes entre mulheres para conversar, aprender, buscar a Deus. Até eu, se calhar um dia desses, podem me convidar para participar de um dos vossos cultos, dos vossos encontros. Fale-me um pouco das vossas atividades. É a líder do movimento que fundou tudo e tal. Amém. Então, eu faço parte do He is the Focus. He is the Focus significa Ele é o foco. É um movimento somente de meninas, mulheres cristãs, que tem como objetivo conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus também e ter como Jesus como foco. Então, este movimento, não sou a líder fundadora, mas faço parte da liderança. A líder fundadora é a Ruth Bertina. E é basicamente isso. Quanto aos nossos cultos, nós temos participado um bocadinho mais online, por conta da dinâmica. Mas em breve temos tido alguns encontros, com certeza, mas em breve também teremos um grande encontro. Uau, se Deus me convida para esse grande encontro, será um prazer estar sentada lá no banco de trás a aprender e a buscar a Deus juntamente convosco. Eu gosto muito de mulheres que se dedicam a buscar mais de Deus, porque nós somos sensíveis e frágeis e as coisas da vida acabam pesando um pouco mais sobre nós, as mulheres, e muitas de nós passamos por coisas, dificuldades que sinceramente só Deus pode nos ajudar e é muito importante saber que há movimentos do gênero. Irmã Rebeca, hoje estamos aqui para falar sobre o tema prosseguir em conhecer a Deus. Uau! Eu acredito que as pessoas lá de casa estão a se questionar. Prosseguir em conhecer a Deus, como assim? Primeiro vamos começar debruçando um pouco o tema. O que é ou como conhecer a Deus? Como conhecer a Deus? Sim.
Muitas vezes nós vamos aos cultos, como eu estava a dizer, é quase a minha história, Sim, vamos sim. à igreja, vamos aos cultos, mas na verdade não conhecemos realmente a Deus. Vamos por protocolo, vamos por nossa família disse, nossos pais disseram, Sim. mas conhecer a Deus é conhecer primeiro a Jesus. A Bíblia diz que não há como chegar a Deus sem passar por Jesus. Uau. Então, quando nós dizemos que eu conheço a Deus, quer dizer que nós conhecemos primeiro a Jesus. Sim. Como conhecer a Jesus? Através da palavra de Deus. Jesus só é conhecido através da própria palavra dele. Então, nós conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus através da palavra de Deus. Uau, então, caso eu queira aqui aprofundar-me e conhecer a Jesus, o primeiro contato é mesmo com a palavra do Senhor. Uau, graças a Deus, eu acho muito importante e muito preciso que a gente nem fale dessa vertente mesmo de conhecer a palavra de Deus, porque as pessoas às vezes pensam que conhecer é ver, conhecer é profetizar ou receber profecias, mas na verdade a revelação de quem é Deus, ela está escrita na Bíblia, na palavra do Senhor. Uau. Irmã Rebeca, suponhamos que eu estou aqui numa situação que de primeira sou recém-convertida, estou naquele processo de autoconhecimento e quero saber mais acerca desse Deus, acerca de Jesus. Estamos aqui a falar de prosseguir em conhecer a Deus, sim. Quais são os passos que a irmã Rebeca ditaria a uma pessoa que está nessa situação? Nova convertida, quer conhecer a Jesus. Os passos que a pessoa precisa ter, primeiramente, é conhecer a palavra de Deus. Uau. Não há como nós conhecermos alguém ou queremos conhecer alguém sem uma conversa. Então, o primeiro passo é nós logo nos deixarmos levar pela palavra de Deus ou ler a palavra de Deus. Sim. Então, lendo a palavra de Deus, orando também, porque não podemos simplesmente ler e não falar com Deus. Sim. Então, nós oramos, nós lemos a Bíblia e também é muito importante nós como é que eu posso dizer isso? Irmos para uma igreja, né? Porque sim. é algo que muitas pessoas, infelizmente, ficam tipo, eu sou cristã em casa, vou ficar a orar ali em casa. Mas eu acho que um dos passos para conhecer a Deus, sendo nova convertida, é ir diretamente à palavra de Deus e também a oração e também ir a uma igreja onde vai aprofundar mais sobre a palavra de Deus. Uau! E a quem diz como orar? Como orar? O que a irmã diria? Como orar? Como orar? Sim. Como orar? Sempre ouvimos, você tem que orar, você precisa orar, você tem que orar, você precisa orar, você precisa ter intimidade com Deus. Mas como ter? Como orar? Como orar? Sim. Não há necessariamente uma... Como é que eu posso dizer isso? Uma forma em que eu posso dizer, essa é a regra de tu orares. A forma correta de orar é ter um coração genuíno. Uau. É chegar no teu quarto, ali, na tua cama, sentado, e dizer, Senhor, hoje estou aqui de coração aberto. Uau. Então, eu acho que a forma mais, sábia de responder isso é chegar no teu quarto, conversar com Deus. E é uma conversa, oração é uma conversa. Sim. Chegamos ali e falamos. Uau! E há aquelas situações, só para desalar um bocadinho aqui o que estamos a falar, fora ao fato de ser uma conversa entre nós e Deus, na qual nós falamos, nós precisamos entender que há aquele momento em que Deus também fala conosco. Então, é necessário que a gente fale, mas também que a gente ouça, escute aquilo que Deus tem para dizer. Mas, para além disso, há uma necessidade, né, para quem se pergunta como orar, um cronograma direto, como estava a dizer, uma regra direta de ordem, assim, nós podemos não ter essencialmente, mas Jesus, na palavra de Deus, ele ensina a oração do Pai Nosso, que dá-nos uma ideia de, pelo menos, se é para começar a orar, eu devo começar agradecendo, depois de agradecer eu devo me arrepender, depois de me arrepender eu posso buscar diante da presença do Senhor. Então, para quem está aqui a se perguntar como orar,
Pode começar por aí. É verdade. Pode começar por aí. Temos aquelas pessoas que costumam dizer que eu perco palavras durante a oração. Eu em 5 minutos consigo orar tudo que eu tenho para orar. Irmã Rebeca, deixa eu só ficar uma dica para essas pessoas. Eu acho que o segredo da nossa oração é que ficamos a falar muito do nosso tempo com Deus, Sim. está na palavra de Deus. Uau. Não há como nós chegarmos em Deus ou chegarmos ali a orar, temos palavras, sendo que não sabemos com quem estamos a falar. Então, para podermos orar, temos uma oração eficaz. Precisamos conhecer a própria palavra de Deus. Uau. Por exemplo, tu vais pegar uns salmos e vais ler aqueles salmos. Ainda que não tenhas palavras, ok, que tuas palavras de 5 minutos acabaram. Leia uns salmos, aquela oração de Davi. Sim. E Deus ali vai se revelar de certa forma. Uau! É muito interessante que, na verdade, o que traz conteúdo para nós é a busca, seja na escola, onde quer que seja. O que traz conteúdo, por exemplo, se você tem uma defesa, você tem ali que falar, para você ter muita coisa a falar, você precisa ter lido sobre o assunto, Exatamente. tem que saber alguma coisa sobre o assunto para poder somente brotar exemplos, brotar diversas coisas. Então, para nós termos um tempo útil diante da presença do Senhor, aqueles 30 minutos de oração, 20, 1 hora, 3 horas de tempo, não são preenchidos só com meras palavras. A palavra do Senhor, ela gera, até porque temos várias orações, várias dicas de oração dentro da palavra do Senhor. A irmã Rebeca citou algo aqui que eu acho que é muito importante, que nós devíamos falar sobre, devíamos ensinar ao público lá de casa, as pessoas estão lá em casa a nos assistir, em relação, falou que a forma de conhecer a Deus é através da palavra do Senhor. Mas temos aqueles casos que, como quem perguntava como orar, como ler a Bíblia, como entender. Aquele lê não apanha nada. Não apanha nada, está a ler aí um só versículo para compreender, pior com a linguagem bíblica, meu Deus. Usa King James. Pior com a linguagem bíblica, meu Deus. E irmã Rebeca, como ler e compreender a Bíblia? Quais são as dicas que deixa aqui para nós e para o público lá de casa em relação a isso? Eu tenho uma dica que eu faço durante o meu devocional, é ter pelo menos 3 versões diferentes. Sim. Porque existem aquelas versões mais pesadas, aquelas versões mesmo, por exemplo, a versão King James. Sim. É uma versão que você entende logo assim de primeira. Então, eu acho que o primeiro passo é nós termos algumas versões, talvez mais 3, pode ser no celular, existem vários aplicativos que exigem isso, ou que têm isso. Então vamos usando isso e também nós não entendemos a palavra de Deus simplesmente pela nossa mente humana. Sim. Nós entendemos a palavra de Deus através do Espírito Santo. Uau. Então, há pessoas que podem até ler todos os salmos, mas se perguntares realmente o que Deus quer dizer através daquele salmo, não vai conseguir responder. Porque o segredo está em quem revela. Quem revela é o Espírito Santo. Uau. Então, porque quando nós lemos a Bíblia, sem o Espírito Santo, vai parecer como se estivesse a ler um livro qualquer, tipo, estou aqui, estou a ler um livro normal, mas o Espírito de Deus é o responsável em nos revelar aquilo que está na palavra de Deus. Então, eu acho que uma das dicas também é, antes de ler a Bíblia, orar. Orar pedindo a Deus que ela nos revele e que fale alguma coisa nova nesse coração. Uau. Amém. Muito interessante aquilo que falou, que nós devemos mesmo orar pedindo a bênção do Senhor para que nós possamos compreender a palavra dele. Até foi ele quem inspirou essas divinas escrituras. Uau, resposta muito interessante. Irmã Rebeca, o nosso tema, mais uma vez vou citá-lo, é prosseguir em conhecer a Deus. O que a irmã Rebeca traz debaixo desse tema? Amém. Digamos que muitos de nós conhecemos a Deus. Quando nós nos convertemos em um certo momento da nossa vida, nós começamos a conhecer a Deus, tipo, ter alguma curiosidade, tipo, eu agora já estou em Cristo, quem Deus é? E quando nós começamos a ter essas primeiras impressões de Deus, nós sabemos, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Começamos a ter assim, mas tem uma passagem na Bíblia, em Oséias 6:3, a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus.
Então quer dizer que não basta simplesmente nós conhecermos a Deus. Nós conhecemos que okay, Deus é um Deus de amor. Eu parei aqui mesmo. É um versículo que me chama a atenção em nós prosseguirmos em lhe conhecer. Então, prosseguir em lhe conhecer, outras versões diz esforcemos-nos em lhe conhecer. Então quer dizer que aquela primeira impressão que nós tivemos na conversão pode ser diferente daqui a 2 anos. Então, mas para isso, para nós entendermos isso, nós precisamos nos esforçar ou prosseguir em lhe conhecer. Então, é basicamente isso sobre nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Deus. Uau. É muito forte, muito profundo aquilo que falou aqui, porque muitas das vezes nós colocamos limites, tanto no poder, no agir e no falar de Deus, exatamente por nós não conhecermos a Ele. Não sabemos aquilo que a palavra de Deus diz, traz sobre quem Ele é. Temos aqui, por exemplo, o caso do Zaqueu. Zaqueu, o homem pequenino, que só ouviu falar de Jesus. Ele não precisava de nada, Ele tinha dinheiro, tinha uma família estável, não precisava de nada, mas ouviu falar de Jesus e correu porque queria conhecê-lo. Subiu a uma árvore porque queria conhecer, queria simplesmente vê-lo. E olha que quando ele sobe na árvore, Jesus nota ele, manda ele descer e ele já autoconvida-se para ir à casa de Zaqueu, sentam, tem aquela ceia. Então foi um pouco além do que só vê-lo. Então muitos de nós só vimos a ele, no sentido de só temos aquele primeiro contato, não vamos a fundo, não sentamos à mesa com ele, não desfrutamos da intimidade com ele. Uau! É muito forte, muito profundo que a irmã Rebeca colocou. Irmã Rebeca, será que neste processo de prosseguir em conhecer a Deus, nós sabemos que há muitas dificuldades que nós achamos pelo caminho? Eu, inclusive, já pensei várias vezes em desistir do cristianismo, em deixar, abandonar, porque não é fácil. Quem diz que é fácil engana a si mesmo. Engana a si mesmo quem diz que é fácil renunciar, porque é uma guerra entre o espírito e a carne. É uma guerra e essa guerra você precisa assumir que ela existe. Então, será que neste processo a irmã Rebeca nunca teve aquele receio, aquela vontade de desistir, voltar atrás, regredir? E o que lhe fortaleceu, o que lhe colocou de pé para poder continuar e prosseguir em conhecer a Deus? Certamente já tive muitas estações em que eu fiquei tipo, permanecer aqui em Deus, há muitas dificuldades. Sim. Mas a coisa que eu posso dizer que me fortaleceu foi a palavra de Deus. Existem muitos versículos na Bíblia. Eu acho que Jesus já estava a prever isso, que muitos talvez um dia poderiam lhe conhecer, mas a um dado momento poderiam querer voltar atrás. Então, ele tem muitos versículos, vinde a mim. Aquele versículo que nós todos conhecemos, de vinde a mim, todos que estão cansados. Muitas vezes nós pensamos que são para pessoas que ainda não conheceram a Jesus, mas na verdade também é para nós cristãos. Tipo, ok, estás em Cristo, estás cansado, vinde a mim. Então é um dos versículos que me fortalece nos tempos maus, nos tempos que eu fico tipo, aqui é melhor eu voltar. Mas Deus diz, vinde a mim. Estás cansada com tua dor, ainda que não esteja a bater certo, isso que estás a fazer, vinde a mim. Eu tenho o consolo, eu tenho a paz, então vinde a mim. Então acho que este é um versículo que mesmo me chama muita atenção nos meus tempos maus. E eu acho que isso nós só notamos quando mesmo estamos naquele processo de prosseguir em conhecer a Ele. Eu lembro de algumas vezes que o motivo que me fazia querer desistir nem era falta de fé, mas era o nível de fardo que eu estava carregando, que eu estava, as dificuldades que eu estava passando. Então eu lembro que a palavra do Senhor, eu achei um versículo na palavra do Senhor que diz que o meu jugo é leve e o meu... Desculpa, não é assim. O meu fardo é leve e o jugo do Senhor é suave. Então quando eu li, eu disse, não, isso quer dizer que Deus não pode me dar algo que eu não possa suportar. Então é porque eu decidi prosseguir em conhecê-lo e aprofundar-me na minha intimidade com Ele e que eu cheguei, né, a não desistir e a entender isso. Irmã Rebeca, mais uma pergunta para si. Como gerar uma intimidade com Deus?
queremos gerar uma intimidade com Deus, gerando uma intimidade com Deus é sempre querer conhecer mais de Deus. Eu tenho dito que não existe licenciatura, nem mestrado e doutoramento em conhecer a Deus. Então, se nós queremos gerar uma intimidade com Deus, ainda que tu saibas que Deus é um Deus do amor, precisas cavar até onde vai este amor. Tipo, sabemos que não existe limite, mas ok, eu já sei 50% de que Deus é amor. Já sei de que Deus enviou seu filho para me salvar. Mas nós não precisamos ficar aí na superfície. Há muito mais nisso. Então eu acho que se nós queremos cultivar a intimidade com Deus, nós precisamos cavar mais fundo no conhecimento de quem Deus é. Uau, graças a Deus. É interessante essa sua resposta, porque eu estava justamente hoje refletindo em relação a algo. Que muitas das vezes nós temos colocado limites para o agir e promover de Deus, exatamente porque nós não sabemos ou imaginamos, fazemos ideia de até onde vai. Eu às vezes me pergunto, mas como é que Elias no Antigo Testamento orou, fogo desceu do céu, e hoje só Deus estar a passar uma dificuldade, não ter dinheiro, deixar para me mover daqui para ali, eu não consigo orar e o dinheiro vir até mim, ainda que seja para mandar alguém vir me dar. Bom, isso é porque nós fechamos-nos tanto, limitamos-nos tanto em ir mais fundo, que já não temos aquela ousadia de declarar esse tipo de coisas, já não temos aquela fé de fazer com que coisas do gênero se materializem e voltem a acontecer. Uau! A você que está nos acompanhar aí de casa, não esqueça-se de compartilhar este link para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas com a palavra do Senhor. Não esqueça de clicar aí no sininho para que você seja inscrito aqui no nosso canal. Estamos aqui em conversa com a irmã Rebeca e estamos falando sobre um tema muito interessante. Prossigamos em conhecer a Deus, ou prosseguir em conhecer a Deus. Irmã Rebeca, voltando para si, já estamos quase mesmo a caminhar aqui para a nossa reta final. Já vi lá o nosso cameraman a apitar sobre time. Time já está bazar. Tá tudo bem. Ele vai dar mais tempo. Uau, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou poder explorar um pouco mais aqui da irmã Rebeca. Irmã Rebeca, vamos lá entrar em algo muito interessante que eu gostava aqui de colocar. Eu sempre que são poucas as vezes que tenho a oportunidade aqui de conversar com mulheres. Nós mulheres somos um pouco mais acanhadas, mais fechadas, damos mais voltas. Então, são poucas as vezes. Irmã Rebeca falou aqui de um movimento só de mulheres, que eu achei muito interessante. E eu acho que tem as respostas certas e as bases corretas para o que eu gostava de colocar aqui. Muitas das vezes nós mulheres temos nos limitado, fechado no que diz respeito a ter mais intimidade com Deus, no que diz respeito também a servir a este mesmo Deus. Mas eu acredito que se vocês têm um movimento só de mulheres é porque é mesmo falha e isso prova o contrário. O que a irmã Rebeca tem a dizer às mulheres da casa? O que eu tenho a dizer, primeiro vamos usar o nosso tema. Sim. Prossigamos em conhecer a Deus. Uau. Eu tenho dito também que nós servimos a um Deus que está acessível a ser conhecido. Uau. Então, esse mesmo Deus não está acessível para ser conhecido pelos líderes, pelos pastores. É para todos aquilo que a Bíblia diz em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis. Então, a todas as mulheres, a todas as pessoas que estão disponíveis a conhecer a Deus, o recado que eu dou é: prossigamos em conhecer a Deus e tentemos o máximo cavar mais fundo em quem Deus é. Então, Ele está disponível, né? Ele não está disponível simplesmente para as pessoas perfeitas, mas está disponível para nós que temos dores. E eu consigo dizer também que Deus é um Deus que não está de reforma. Ainda que para nós não esteja tipo, esse Deus aqui só ouve a irmã Rebeca, só ouve, sei lá, grandes líderes, não é verdade. Deus está disponível para todos. Irmã Rebeca, tem aqui rolado um boato de que nós mulheres só nos convertemos, vamos à igreja quando já estamos desesperadas, não encontramos namorados, maridos lá no mundo.
O que é que vocês têm ensinado? Como é que vocês têm colocado essa questão do namoro? Qual é o conselho que vocês têm deixado ficar diante das mulheres em relação? Amém. Já estou a fugir do tema, mas eu acho que é muito interessante e importante. Por acaso nós tivemos uma live, acho que no mês de setembro, que nós falávamos sobre namoro. Sim. Porque nós vemos, infelizmente, que nos últimos dias as meninas e as mulheres, porque nós trabalhamos ou estamos com meninas de todas as faixas etárias, posso assim dizer, desde os 14, 13. Então nós queríamos mesmo falar nesta live, falamos nesta live que nós precisamos esperar no Senhor. Porque nós sabemos, nós sempre ouvimos esperar no Senhor, mas é algo que nós sabemos que isto é verdade. Sim. Então nós temos ensinado que nós precisamos, a principal coisa que nós precisamos fazer agora é investir no nosso relacionamento com Deus. Porque se nós entramos num relacionamento sem estarmos bem com o próprio Deus, vamos afundar. Então nós temos ensinado isso, tipo, ok, eu sei que queres namorar, eu sei que queres casar, mas prioriza primeiro o teu relacionamento com Deus. Uau! É muito profundo, muito interessante, que muitos de nós, muitas das vezes, né, ficamos, mas nos perguntamos, e irmã Rebeca, esperar no Senhor, como é que se espera no Senhor? Como é que se espera? Eu já estou cansada, estou há anos solteira, aqui a orar, nada acontece, nada muda, como esperar no Senhor? Como esperar no Senhor? Esperamos no Senhor, como é que eu posso dizer isso? Esperamos no Senhor estando, não na igreja necessariamente. Sim. Dizer, esperar no Senhor na igreja, assim, não. Mas esperar no Senhor no sentido de estar em Cristo de verdade, no sentido de estar firme nele. Eu acho que quando nós estamos firmes em Deus, quando nós estamos na rocha, como a Bíblia fala, nós vamos entender que ainda que eu queira casar hoje, ainda que eu queira namorar hoje, se Deus, o próprio Deus, que é a própria rocha que eu estou firmada nele, diz, espera um bocadinho, não é o tempo, não é a estação. Então eu acho que nós precisamos esperar e obedecer a Deus. Muito bom, irmã Rebeca. E mesmo sobre isso, sobre saber esperar no Senhor. Em jeito de últimas considerações, eu gostava aqui de deixar-se explicar aqui um conselho ao público lá de casa. Podes depois, logo de seguida, deixar os seus beijos e abraços a quem desejas. Então, como última consideração, sim. Eu poderia dizer que é nossa responsabilidade como cristãos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Não é responsabilidade dos líderes, claramente que eles nos ajudam, os nossos líderes, eles nos ajudam a conhecermos mais a palavra de Deus, mas sim. Nós mesmo como cristãos, como os mini-cristos, como as pessoas falam, né? Ou é a versão correta de que nós somos os seguidores de Jesus. Sim. É a nossa responsabilidade de nós conhecermos a Jesus, aprofundarmos mais sobre este assunto e principalmente sabermos que realmente estamos a seguir. Não basta só dizer que eu sou cristão, mas precisamos, a responsabilidade é nossa de conhecermos a Deus. Então, como última consideração, eu poderia dizer que vamos prosseguir em conhecer a Deus. E amém. Amém. Beijos e abraços. Beijos e abraços. Vamos para todos os meus amigos que vão assistir este programa. É um programa abençoado e vai também para todo o movimento Wisdom Focus. Amém. Muito obrigada, irmã Rebeca, por ter aceito aqui o nosso convite. É o nosso primeiro contato assim, pessoalmente. Eu, em particular, estou super abençoada e vou poder conhecer mais o movimento. Amém. Esperem por mim. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço imensamente aos teus líderes por terem permitido aqui que pudesse vir para aqui hoje para nos deixar essa palavra super abençoada. Eu tenho a certeza absoluta de que quem está em casa a acompanhar será muito, mas muito edificado mesmo. A você que nos acompanha aí de casa, este foi mais um Se Esquece. Não se esqueça de clicar aí no sininho, compartilhar para que mais e mais pessoas tenham acesso a este conteúdo de extremo valor e de extrema importância. Eu sou Geneida Nuva e sobre prosseguir em conhecer a Deus, eu apenas digo, se apegue à palavra do Senhor,
porque ela tem a resposta para tudo aquilo que você necessita e ela tem a resposta para todas as coisas relacionadas a quem Deus é. E quanto mais você vai fundo conhecendo a Deus, mais fundo você vai conhecendo a si próprio. Até a próxima quinta-feira. Tchau!